Olá, nossos cumprimentos aos telespectadores da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. Programa de hoje estamos recebendo a visita aqui no plenário da Câmara de Vereadores do parlamentar Adriano Pereira do PT. É um prazer tê-lo de volta aqui no programa Fala Vereador. É um prazer a gente estar podendo aqui agora, com alguns meses de mandato, obviamente, poder dar esclarecimentos, e informações aí para a comunidade do nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Como está sendo essa sua experiência aqui no parlamento? Olha, muito trabalho, a gente tem trabalhado muito, se dedicado aí todas as horas do dia aí, começado cedo, dormido tarde, e se dedicando integralmente à nossa função para a qual a gente foi eleito, buscando representar o melhor possível os nossos eleitores, a nossa cidade, a população e buscando fazer o melhor possível aqui como vereador da cidade. Vereador, como está sendo formatado o seu trabalho? É lógico que existe o trabalho de gabinete, mas existe um trabalho que é feito diretamente com a comunidade, com seus eleitores. Como é este seu trabalho? Olha, além do atendimento diário que a gente faz quando está presente aqui no gabinete, além de a gente ter que participar de inúmeras reuniões internas, reuniões de comissão e de todo o trabalho burocrático aqui dentro da Câmara de Vereadores, a gente tem estado muito presente na comunidade, tem percorrido o bairro, os bairros, aliás, percorrido a cidade, percorrido as periferias, enfim, buscado realmente acompanhar os problemas da comunidade e trazê-los à tona e trazê-los através da Câmara de Vereadores para discussão, para encaminhamento e para, através do nosso trabalho aqui, conscientizar o Executivo, o Poder Público, de buscar atender às prioridades das associações de moradores, das escolas, dos CIs, das comunidades carentes, das comunidades esquecidas. Esse é o nosso papel. Vereador, um dos primeiros pedidos seus aqui na Câmara de Vereadores foi justamente a reforma no CAIC do bairro da Velha. Como é que está essa situação? Saiu do papel? Essa sua reivindicação já trouxe resultados? Como é que está? Olha, o CAIC a gente fez todos os encaminhamentos, junto à Secretaria de Educação, estivemos lá, levamos a convite à Secretária de Educação no CAIC e estamos acompanhando agora o resultado dos nossos encaminhamentos. Todas as solicitações já foram feitas, já é do conhecimento do prefeito Napoleão, já é do conhecimento da secretária de Educação e de toda a sua equipe, e a necessidade que se tem de fazer a reforma geral naquele educandário, que é uma reivindicação que todos sabem que há muito tempo eu venho fazendo. E não só agora no CAIC Adriano Rebelo, a gente tem acompanhado as necessidades, as reivindicações de outras escolas, de outros CIs, visitado outras escolas, a exemplo da Oscar Umberhaus, a exemplo da Anne Marie Testen, a exemplo de vários outros, de CIs, enfim, a gente tem feito agora, prolongado, enraizado o nosso trabalho aí às demais escolas e CIs da cidade de Blumenau. O senhor tem denunciado bastante aqui na tribuna da Câmara a falta de água no bairro da Velha, e o senhor quer mais investimento neste sentido, para que o bairro da Velha está crescendo, e é necessário que existam mais investimentos para atender pessoas que ainda não são atendidas, e para garantir aquelas que estão indo morar para o bairro da Velha também um atendimento decente no que diz respeito à água, não é mesmo? A gente tem feito algumas cobranças, até porque é preciso que seja constante os investimentos e melhorias com relação às redes de água, até porque, como você falou, a comunidade vai crescendo e é preciso que o SAMAI e o Poder Público não se acomode, esteja sempre investindo e fazendo novas redes, ampliando novas redes, para que não ocorra o colapso, ou a falta de água, como a gente já teve que conviver há algum tempo atrás, com muita dificuldade no dia a dia das pessoas de ficar sem água na sua torneira. Isso é uma situação que acontece em vários pontos da cidade, em vários bairros da cidade, inclusive reivindicações que a gente tem trazido a essa casa de locais, de ruas, de comunidades que sequer têm a rede de água implantada. E é preciso também começar realmente fazer essas implantações nos locais ainda onde as pessoas não têm água tratada. Temos locais, por exemplo, onde as pessoas ainda usam água do mato ou acabam tendo que pegar água do vizinho, enfim, e a gente precisa melhorar essa situação de água tratada para toda a população. São muitas famílias, vereador? Olha, se a gente analisar, fazer um levantamento de todo o bairro, a gente vai ver que é um grande número. Vereador, com relação às reivindicações do loteamento do Dona Edith e também do Figueira, o senhor tomou um espaço na tribuna justamente para fazer reivindicações diretamente a essas regiões. O que o senhor realmente está reivindicando? A exemplo do Morro da Figueira, exemplo da Emil Vêmito, exemplo do loteamento Dona Edith, exemplo da Rua Pedro Kraus, exemplo de várias outras localidades onde a gente esteve e ainda a gente vai ter a oportunidade de estar, porque o objetivo nosso é
aos poucos ir percorrendo toda a cidade, todos esses locais, é chamar a atenção do poder público para as situações que existem nessas comunidades. São comunidades que têm problema com relação às ruas de placa amarela, têm problema com relação à regularização fundiária, com relação à falta de lazer, a esgoto a céu aberto, tem uma imensidade, falta de linha de ônibus. Essas comunidades vivem com vários problemas no seu dia a dia. Então, a gente tem buscado estar presente nessas comunidades e trazido essa realidade que a sociedade, até no geral, talvez não conheça e que o poder público tem que conhecer e tem que buscar resolver, porque as pessoas têm que ser bem atendidas, não só na área central da cidade, mas nas periferias também, nos morros, nas comunidades esquecidas, nas áreas de risco, em todos os locais tem que se buscar solucionar os problemas da cidade. Vereador, com relação às regularizações fundiárias, o senhor pediu uma força-tarefa ao poder público para que comece com andamentos nas regularizações aqui do município. Exatamente, a gente tem cobrado até a CEMUDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento, na pessoa do atual secretário e a sua equipe, né, o Marco Antônio, a gente tem realmente inúmeros encaminhamentos junto a essa secretaria, que é a secretaria que na atual administração tem a responsabilidade de tratar dessas questões. Então a gente tem realmente feito muitas cobranças com relação a todas as áreas que foram interditadas após a tragédia de 2008, com aquele decreto, e todas as áreas que foram colocadas como áreas de risco, onde as pessoas, as famílias hoje têm convivido com muitas dificuldades, com a falta de atenção do poder público devido ao decreto, devido às interdições que foram feitas, mas que foram de forma generalizadas e que estão dando um grande prejuízo às pessoas no dia a dia. Então é preciso fazer uma força-tarefa para realmente fazer um novo estudo geológico, né, de todas essas áreas, de realmente ver de forma focada o que realmente é de risco, o que não é, né, e buscar talvez dar uma atenção melhor para todas essas famílias que vivem dificuldade nessas áreas hoje. A exemplo da Emilvêmetro, que agora recentemente, vou aqui dar um exemplo, né, agora há poucos dias atrás, cerca de quase 50 famílias foram notificadas, a comunidade está apreensiva, não sabe o que vai acontecer, se elas terão que ser relocadas, se vão ter que deixar seus lares, se vão ser, de repente, até expulsas de suas casas, o que vai acontecer? Então, realmente, a gente precisa tratar com muito carinho. A Emilvêmetro, que por sinal tinha lá atrás, na administração passada, cerca de 2 milhões e pouco para ser investido lá, se perdeu esse recurso, como se perdeu também aqueles 177 milhões que era para investir justamente nessas áreas, e agora a comunidade está sofrendo. Por incompetências, por heranças, enfim, passadas, enfim, continua o povo dessas localidades sofrendo. O senhor tem conversado com o secretário? Tenho conversado, inclusive no dia de hoje, conversava com ele, né, relembrando novamente essas questões, apresentando para ele algumas sugestões, inclusive de possíveis áreas que podem ser talvez adquiridas pelo município, para se buscar aí junto ao governo federal a possível construção de novos condomínios do Minha Casa Minha Vida, para tentar abrigar e acessar essas famílias que hoje estão sendo notificadas para futuramente terem que deixar o seu lar. O senhor tem desenvolvido um evento denominado Mutirão de Amigos. O que é esse evento e qual o resultado prático dele? O Mutirão dos Amigos foi uma ideia que a gente teve, conversando até com a própria equipe de trabalho nossa, do gabinete, né, tive a ideia de criar essa ideia, partiu numa conversa nossa e a gente fez o primeiro, deu certo, a gente já fez outras edições, tem dado certo e a gente vai manter agora durante o nosso mandato o Mutirão dos Amigos, que é um trabalho que a gente organiza em parcerias, né, seja com a Secretaria de Obras, seja com secretarias que estejam a fim de serem parceiras desse projeto e especialmente parceria com a comunidade, com os moradores, com a ONG, com a igreja, com a entidade, com os moradores de uma rua, enfim, e a gente vai lá e faz acontecer realmente na prática através desse mutirão. É exemplo do que fizemos na rua Germano Krieger, fazendo as calçadas, a construção de calçadas lá, para aquelas mães que têm aquelas crianças cadeirantes poderem acessarem o outro lado do rio, para chegarem lá, acessarem o ônibus da PAI. Exemplo do que fizemos recentemente agora na reforma de uma ponte, de uma comunidade muito carente lá, conhecida como Fazendinha Aliança na Velha Grande, é exemplo que fizemos na pintura da quadra do Caique, do piso da quadra do Caique, né, que fomos lá fazer a pintura, executar a pintura da quadra, e assim a gente vai fazer inúmeros outros eventos nesse sentido. Vereador, um dos seus discursos na tribuna, você abordou aí a importância da consciência do eleitor e da população, da consciência da comunidade. Né? O senhor, inclusive, falou aí sobre o eleitor consciente, enfim, né? Falou sobre os mandamentos dos eleitores conscientes. O que está faltando para a sociedade nesse sentido que o senhor está
buscando repassar na tribuna da Câmara? Eu falei dias atrás, inclusive, sobre esse assunto, e aí aqui não terei o tempo de discriminar, mas isso foi transmitido pela TVL, foi transmitido aí pelas mídias sociais também, os 10 mandamentos, os quais mencionei, que poderiam, né, servir como, entre aspas, os 10 mandamentos para o eleitor consciente da nossa cidade, até porque recentemente é frequente a discussão com relação à questão da corrupção, a história do tapete negro, enfim, toda essa história. E os políticos realmente são, de uma forma geral, massacrados pela sociedade, massacrados pelos eleitores. E não digo que realmente não tenham razão, em parte, porque realmente os políticos corruptos, a corrupção tem que ser banida realmente. Agora, os políticos não são todos iguais. Mas aí, dentro dessa história também, a gente não pode trabalhar só com os políticos, nós temos que trabalhar com os eleitores também. A questão dos eleitores é importante a gente falar, tratar, discutir também, porque o eleitor tem a participação direta nesse processo. Né? Se chega eleitores corruptos na política, se chegam, né, os maus políticos no cenário, seja nacional, estadual e até mesmo local aqui, é porque houve o eleitor que não teve consciência na hora do voto. Houve o eleitor que vendeu o seu voto, que trocou o seu voto, que fez do seu voto uma mercadoria de troca, que se beneficiou de alguma forma, enfim. Então, é importante que o eleitor tenha essa consciência de votar consciente para também dar a sua parte, dar a sua contribuição e ter, inclusive, né, legitimidade para poder falar da classe política, ter moral realmente para falar da classe política, porque só o eleitor consciente, eu acredito, na minha opinião, sem medo e sem medo de ofender ninguém, porque só o eleitor consciente tem moral para criticar a classe política, porque aquele que vende o seu voto, aquele que não cumpre com a sua parte de eleitor consciente, realmente não tem direito de falar da classe política. E sempre cuidar para não generalizar, colocar todos numa mesma panela, colocar todos no mesmo grau de avaliação, porque a exemplo de outras profissões, a exemplo de outras atividades, existem os bons e os ruins, e é preciso separar o joio do trigo. Tá certo, vereador. Olha, o senhor apresentou um projeto de lei em virtude da grande reclamação da nossa comunidade no que diz respeito aí a carros de som, carros que utilizam som muito alto. Inclusive, esse é um problema sério que nós vivemos aqui na cidade de Blumenau, inclusive intrigas entre vizinhos, enfim, já ocorreram aqui na nossa cidade. E o senhor entrou com um projeto de lei para regulamentar essa situação, para criar uma lei, né, bem clara do que pode e o que não pode nesse sentido. Eu quero falar com o senhor sobre esse projeto de lei no próximo bloco, pode ser? Okay. Vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Adriano Pereira, do PT. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador, hoje conversando com o parlamentar Adriano Pereira, do PT. Vereador, no bloco passado nós falávamos aí da reclamação da comunidade com relação a som alto. Em virtude disso, o senhor fez um estudo, apresentou um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores para regulamentar essa situação. O que diz o seu projeto? Bom, na verdade já existem algumas legislações a nível de município com relação a som alto, com relação a toda essa questão, carros de propaganda, enfim, já existe legislação em vários sentidos dentro dessa questão de som alto. Né? Mas a lei em vigor, dentro da lei em vigor não existia algo especificamente voltado aos carros de som automotivo. Sim. E aí eu não falo daqueles carros, dos carros de som automotivo, aqueles que têm consciência, né, do respeito às demais pessoas, do respeito à sociedade, mas eu falo daqueles realmente que não têm o bom senso e que precisam, infelizmente, de algo que regulamente isso para poderem estar na convivência do dia a dia da nossa cidade. Porque realmente alguns têm extrapolado, têm tido muitas reclamações na imprensa, a gente recebe também muitas reclamações de pessoas que colocam aí a todo volume, extrapolam a todo volume o som alto nesses sons
nesses carros com som automotivo e realmente tem perturbado, né, a tranquilidade, o sossego de todas as famílias na cidade de Blumenau. Em muitos locais, em estacionamentos, às vezes em postos de combustível, em estacionamentos ou na própria rua em frente às residências. Quer dizer, é preciso ter uma regulamentação, né, e alguém que possa fiscalizar isso para tentar amenizar essa situação, para as pessoas, enfim, poderem viver em paz, com mais tranquilidade. Qual é a linha desse seu projeto? O que diz esse seu projeto? A linha é que seja fiscalizado, né? Agora parece que um outro colega parlamentar que está apresentando uma emenda, inclusive, para que quem for fiscalizar tenha aí um aparelho para medir, conforme o que já diz as leis em vigor, a Constituição. Isso, exatamente. Então estamos avançando na discussão, esperamos que o projeto fique redondo aí realmente para atender da melhor forma possível essa reivindicação que é de muitas famílias, de muitas pessoas da nossa sociedade. Bom, nesses meses também você já apresentou aí um outro projeto de lei que contempla aí a tarifa justa. O que é esse seu projeto e qual o objetivo do mesmo? Pois é, no decorrer desses meses a gente realmente tem apresentado inúmeros projetos, alguns estão tramitando, alguns a gente espera que logo venham a plenário para discussão e votação, alguns estão aí nas comissões. Entre eles, esse também é mais um projeto. Tarifa Justa é um projeto que visa simplesmente que as pessoas passem a pagar a fatura de água apenas aquilo que consumam. De repente, a pessoa não consome a taxa mínima que é estipulada hoje e tem que pagar aquela taxa, independente de gastar ou não. E muitas famílias não chegam a gastar, né, a taxa mínima, mas são obrigadas a pagar. Então, seria interessante que as pessoas pagassem realmente aquilo apenas o que é justo, ou seja, aquilo que passou na sua torneira, aquilo que entrou na sua caixa de água, apenas aquilo que gastou, que consumiu. Por isso o nome já diz tarifa justa. Entre outros projetos que a gente tem, que é, por exemplo, com um projeto que proíbe a comercialização e distribuição de bebida alcoólica nos eventos públicos direcionados a crianças, onde realmente o público é criança, o público é infantil, que realmente não haja comercialização ou distribuição de bebidas alcoólicas. A questão do prontuário eletrônico é um grande projeto, na área da saúde realmente muito, muito importante, né, que tem o objetivo de... o prontuário eletrônico tem o objetivo de ter os seus usuários cadastrados, todo o prontuário do paciente cadastrado, informatizado, isso em toda a rede do município. Disponibilizado na rede. Exatamente, disponibilizado aos hospitais, aos ambulatórios gerais, aos postos de saúde. Precisou, né? Já está o nome exatamente, da pessoa. Até isso vai ajudar muito no atendimento e até o paciente, né? O paciente, porque de repente a pessoa passa mal, chega lá no hospital com um determinado problema. E de repente ela recebe uma medicação, recebe lá um medicamento injetável, alguma coisa. Isso até inclusive pode evitar erros médicos, pode ajudar muito, até salvar vidas, por que não dizer assim? A pessoa vai lá e vai ser puxado o prontuário eletrônico dela, né, que pode ser acessado uma sugestão do próprio projeto que se use o mesmo número do cartão de saúde da pessoa, enfim, né, do próprio cadastro dela junto ao SUS. Certo. Né? E aí ali o médico, o atendente, a pessoa vai já ter ali o acesso às informações do paciente. A pessoa é hipertensa, a pessoa toma determinado remédio contínuo, a pessoa toma essa medicação, a pessoa é alérgica a isso, a pessoa... Enfim, além do que, também de tudo isso, ainda tem a questão de que está mais do que na hora de informatizar os dados dos pacientes, porque não dá mais para admitir a gente ainda ter nos postos de saúde aqueles arquivos, aquela pastarada toda, aquela documentação toda, arquivo morto, não sei o quê, isso está ultrapassado, isso já era. Realmente tem que informatizar e realmente modernizar o sistema e, inclusive, melhorar para atender melhor as pessoas. A ideia, vereador, é que uma pessoa que for atendida, por exemplo, no bairro da Velha, uma vez, né, esse histórico fica à disposição. Se ela for atendida no Progresso, vai ter lá esse histórico. Exatamente. A pessoa, por exemplo, agora os ambulatórios estão abrindo até a meia-noite, certo? Isso. Então, a pessoa, durante o dia, não ocorreu nada com ela está bem, enfim, de repente, à noite, ela passou mal, precisou ir lá ser consultada no ambulatório geral. Hoje ainda são só 2 que estão atendendo até 24 horas. Quando ela for atendida lá no ambulatório geral, quando levantar o prontuário eletrônico da pessoa, lá já vai estar constando os dados dela, da unidade que ela corresponde, ou seja, lá da unidade do seu bairro. Se ela é atendida, por exemplo, no ESF Arão Rebelo, por exemplo, quando ela estiver lá no ambulatório geral, vai ter acesso às informações do histórico do paciente lá já no ambulatório, onde ela estiver. Lá no hospital a mesma coisa, enfim, onde ela for atendida dentro da rede pública de saúde. Entre outras questões ainda que podem ser ainda inseridas dentro dessa ideia do prontuário eletrônico,
que é muito importante. Vereador Adriano Pereira, o senhor está presidindo aí uma comissão especial muito importante que trata aí sobre o lixo reciclável no nosso município. Como é que está, inclusive, essa comissão visitou outros municípios, visitou outros históricos aí de reciclagem de lixo. Como é que está essa situação? Já se tem um raio-x do lixo reciclável de Blumenau e por que aqui não funciona a contento como funciona em outros municípios? Bom, a gente esteve visitando algumas cooperativas, algumas cidades onde a gente viu a forma de funcionamento da coleta de lixo nesses locais, nessas cidades, né? Também visitamos aqui a Reciblu, tivemos algumas reuniões, inclusive reuniões com o SAMAI, com outros parceiros que estão entrando nessa discussão, estão participando dessa discussão junto conosco, entre eles a FURB, a CEMUDES, enfim, e estamos avançando nessa conversa, estamos ainda tratando de vários assuntos pertinentes a essa questão e a gente pretende aí sentar mais algumas vezes ainda com os demais membros da nossa comissão e tentar ver se a gente acha aí uma proposta para levar para o poder público, poder visualizar o melhoramento desse serviço, né? A melhoria desse serviço na cidade. Hoje realmente é muito mal atendida a cidade na questão do lixo, da coleta do lixo reciclado, no tratamento do lixo reciclado. É muito pouco ainda o que se recicla, é muito pouco o que se coleta. A maior parte da cidade ainda não tem esse serviço implantado, a maior parte das ruas da cidade não é atendida. Então realmente é preciso que o poder público, a administração pública abrace essa questão do lixo reciclado como uma política de governo permanente, né? E realmente possa avançar, evoluir, melhorar para atender melhor a cidade e quem sabe, né, lá na frente, futuramente, a gente possa estar com esse problema amenizado, resolvido e melhor atendendo todos os bairros da nossa cidade. Tem bairros, por exemplo, que nem tem coleta de lixo, coleta seletiva, né? Então é complicado. Os professores trabalham nas escolas, se fala muito sobre meio ambiente, sobre uma série de coisas importantes, mas não tem a contrapartida na ponta, que é realmente o recolhimento, o tratamento e aproveitar tudo isso. Diante daquilo que vocês já estudaram, já visitaram, dá para melhorar? Com certeza dá para melhorar, porque a gente viu, a exemplo de Indaial, a exemplo de outros locais que a gente visitou, que funcionam bem melhor do que está funcionando hoje aqui em Blumenau. Então, acho que é possível, sim, né, unindo esforços aí, né, são importantes as inúmeras parcerias nesse trabalho, para que realmente possamos avançar nessa questão. O senhor também tirou um tempo aí do seu mandato para fiscalizar algumas obras do Badesc que estão em andamento aqui na cidade e que ainda não foram executadas a contento. Como é que está essa situação? Exatamente, inclusive uma das CPIs aqui que se tentou implantar nesta casa falava, uma delas seria justamente para tratar dessas questões, as obras do Badesc, né? CPI essa que eu assinei, né, juntamente com o companheiro Jefferson, o companheiro César Sim. Infelizmente, né, infelizmente precisávamos de 5 assinaturas, né? Isso não ocorreu, né, mas nós tínhamos o intuito de fazermos uma fiscalização maior, um acompanhamento melhor dessa situação, tanto dessa como de outras, né? Nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós temos compromisso com a população, compromisso com o que diz que é a nossa tarefa de legislar e fiscalizar, né? E a CPI é uma das formas de a gente fiscalizar também, de apurar, de ir atrás dessas questões, né? Exemplo do próprio tapete negro, de tudo isso que infelizmente tem estragado, né, a imagem da nossa cidade, infelizmente, né? E a gente espera que o Ministério Público, o mais breve possível, a gente tem sentido que isso está se alongando, está demorado esse processo todo, que venha dar respostas à sociedade, que a sociedade tem nos cobrado resposta com relação a isso, e as obras do Badesc não é diferente. A gente fez um trabalho de acompanhamento, eu estive em inúmeros locais da cidade, inúmeras ruas, onde a rua de repente já era para estar pavimentada, outra rua só está a placa da obra lá. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, né, de ruas que a comunidade ficou esperando a pavimentação, a exemplo da Iona Hadles, a exemplo da Herman Barto, a exemplo da Walter Berno, da Rua Araranguá, inúmeras ruas que eu tive visitando, inclusive fiz um levantamento, um relatório, trouxe aqui na discussão, na tribuna aqui desta casa, mostrei as imagens dessas visitas todas que eu fiz, fiscalizando todos esses locais onde se esperava, onde eu mesmo fiquei surpreso, porque esperava ver aí um grande número de obras, mas de cada 10 ruas que eu visitava, se eu via 1 ou 2 obras executadas, foi muito. Quer dizer, e a comunidade merece esclarecimentos com relação a isso, espera ver essas obras concluídas, reiniciadas, acontecendo, né, espera ver o desfecho dessa história toda. Mas, na prática, o povo quer realmente
ver as obras executadas. Ok, vereador. Muito obrigado pela sua presença. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Ok, aproveitar para dizer que a gente está sempre à disposição da comunidade, dos nossos eleitores, da população de Blumenau. Nosso gabinete está sempre as portas abertas, estamos buscando fazer o melhor trabalho possível e temos um grande número de indicações feitas até o momento, um grande número de requerimentos, realmente muitas sementes plantadas. Esperamos que elas possam germinar futuramente. Estamos cuidando muito bem dessas sementes, que são os nossos encaminhamentos, as nossas reivindicações, os nossos projetos, para no futuro breve aí, a gente poder ver esses frutos sendo colhidos em favor da sociedade, colhidos em favor de Blumenau e colhidos em favor de quem mais precisa, que é o povo dessa cidade. Obrigado. Tá certo. Sucesso, vereador. Adriano Pereira foi entrevistado de hoje aqui do Fala Vereador. Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.